Salve Maria. Paulo e o respeito a Cefas. Este é o tema deste vídeo que vamos iniciar com as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro e o respeito a Cefas. Vamos imaginar que você tenha na sua família um pai alcoólatra, que se embriague de vez em quando. Na embriaguez, ele diz palavras desconexas. Que coisa triste. Mas você tem um irmão que se acha no dever de anunciar cada vez que o seu pai se embriagou. Quando o seu pai se embriaga, o seu irmão vai para a rádio, televisão, internet, jornais e avisa: meu pai está embriagado. E não contente com isso, o seu irmão se acha no dever de publicar as palavras que ele falou no estado de embriaguez. Meu pai está embriagado e falou estas palavras. E o pior, esse seu irmão diz que publica a embriaguez do pai e as palavras que ele falou em estado de embriaguez por amor à família. Você poderia pensar quem é que está ébrio, se é o pai ou esse filho, que faz tanta questão de publicar as coisas más do seu pai? Nossa família é a igreja. Nosso pai é o Papa. Papa quer dizer pai. Há irmãos nossos que fazem questão de anunciar que o Santo Padre, qualquer que ele seja, pode ser Leão XIV, pode ser Francisco, pode ser Bento XVI, pode ser João Paulo II ou Paulo VI, fazem questão de anunciar que eles cometeram algum deslize, que falaram alguma palavra menos feliz, que tomaram uma atitude que causou perplexidade ou, quem sabe, um escândalo. Fazem questão de anunciar. Fazem questão de dar uma interpretação a mais negativa possível daquelas palavras. E dizem que fazem isso por amor à igreja. Nós poderíamos pensar se esses nossos irmãos são sadios ou se são loucos. Se são loucos, não tem culpa, mas se eles fazem isso consciente, voluntariamente, que amor eles demonstram pelo nosso Pai, que é o Santo Padre, pela Cúria Romana, pela Santa Sé, pela nossa igreja hierárquica. Aqueles que defendem o direito e o dever de afrontar o Papa, de colocar coisas más sobre o Papa numa capa de revista, de escrever artigos contra o Papa, eles usam São Paulo como modelo. Coitado de São Paulo. Vamos ler a passagem da carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14,
que é usada tanto pelos tradicionalistas radicais de agora, como, pasmem, era e sempre foi usada pelos protestantes, porque ambos pretendem diminuir a figura e o poder do Papa. Gálatas 2:11. Lembremos que Paulo, por uma deferência profunda ao príncipe dos apóstolos, não chama Pedro de Simão, nem de Pedro. Ele usa o aramaico Cefas, que quer dizer literalmente pedra. Talvez São Paulo queira assim lembrar a importância que São Pedro tem dentro da igreja. Quando Cefas veio a Antioquia, Cefas, São Pedro, estava em Jerusalém. Quando ele veio a Antioquia, Antioquia da Síria, a primeira colônia cristã que foi composta majoritariamente de gentios convertidos ao cristianismo e não de judeus convertidos ao cristianismo, eu, Paulo, o enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Eu o enfrentei abertamente. Alguns traduzem, os que não gostam da figura do Papa, costumam traduzir: eu o resisti em face e em público. Eu o enfrentei abertamente porque ele se tinha tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Lembremos, aquela comunidade tinha cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos da gentilidade, que não eram circuncidados. São Pedro habitualmente comia das carnes que eram proibidas para os judeus, porque ele não dava mais importância às proibições alimentares da lei judaica. Mas quando chegaram os cristãos vindos do judaísmo, lá de Jerusalém a Antioquia, São Pedro resolveu não comer mais aquelas carnes que eram permitidas, para não causar escândalo aos judeus cristãos. Os outros judeus, diz São Paulo, começaram também a fingir com ele, a tal ponto que Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. São Paulo falando. Mas quando eu vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Como é que São Paulo estava forçando os gentios a viverem como judeus? Pelo exemplo. O exemplo de Pedro, o exemplo de Cefas, tinha uma importância tão grande que era capaz de obrigar alguém. Todos estavam olhando para Cefas ou para Pedro para ver como era que ele comeria. Será que ele comeria carne que era proibida pelo judaísmo? Ou será que ele não comeria em respeito à lei mosaica? Estavam olhando para ele para imitá-lo. E o exemplo de Pedro tinha uma força tão grande que, segundo Paulo, era capaz de obrigar. Como podes forçar os gentios a viverem como judeus? Sobre esse assunto, nós temos um livro maravilhoso do padre Leonel Franca, escrito em 1922, em resposta a um professor de gramática chamado Carlos Pereira, que escreveu um livro em defesa do protestantismo e contra a Igreja Católica. O livro se tornou célebre. O livro de padre Leonel Franca se chama A Igreja, a Reforma e a Civilização.
respondendo passo a passo às acusações de Carlos Pereira, Padre Leonel Franca escreveu um magnífico livro de apologética católica. O que é triste é que a gente agora utilize um livro feito para combater o protestantismo, para combater os excessos dos tradicionalistas radicais. Veja como é incrível, mas quando você tem desafeição pelo Papa, você começa a ter ligação com aquilo que você nunca pensou que teria, que é com as ideias protestantes. Vamos ver o que diz o padre Leonel Franca nesse ponto. Pedro, temendo escandalizar com seu exemplo os judeus vindos a Antioquia, abre aspas, começou a subtrair-se das refeições gentílicas e adaptar-se às prescrições da lei, como por prudência costumavam fazer todos os apóstolos quando praticavam entre os convertidos o judaísmo. Tiago foi até o fim observante das tradições judaicas. Ele, como bispo de Jerusalém, até o fim da sua vida, observou as tradições judaicas, que não eram pecaminosas, não faziam mal nenhuma, e para não causar estranheza para os judeus vindos do judaísmo. Paulo, por igual motivo, circuncidou a Timóteo. E circuncisão não vale nada para a nova aliança, mas para evitar problemas, ele circuncidou Timóteo e em uma de suas viagens a Jerusalém foi ao templo, purificou-se e ofereceu as oblações legais por 4 nazireus pobres. Ele rapou a cabeça, ofereceu sacrifícios, um voto que no Antigo Testamento era chamado de nazireato e que no Novo Testamento se tornou obsoleto, mas Paulo fez. O retraimento de Pedro, portanto, significava um ato de caridade, uma condescendência com a fraqueza dos neoconvertidos. Em Antioquia, porém, as circunstâncias não eram idênticas à da metrópole judaica, ou seja, Antioquia era diferente de Jerusalém. Em Jerusalém, quase todos eram judeus cristãos. Em Antioquia, a maior parte era composta de gentílicos cristãos. Um dia, provavelmente num dos ágapes dos irmãos, ágapes são aquelas refeições fraternas, junto das quais se celebrava também a Eucaristia. Em presença de Pedro, advertiu-o publicamente: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas, entenda-se com o teu exemplo, os outros a judaizarem? Por que, Pedro, tu obrigas com o teu exemplo, que é um exemplo tão forte, os outros a se judaizarem, a comerem com as prescrições alimentares dos judeus? Não havia, portanto, nenhuma norma disciplinar pontifícia a que São Paulo tenha se recusado a obedecer. Tudo se passou no nível das práticas alimentares, em que o mero exemplo de Pedro teria um valor maior que a pregação explícita de São Paulo contra os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que queriam impor a lei de Moisés com os seus rituais já ultrapassados aos cristãos. Em particular, queriam impor a circuncisão. Se não vos circuncidardes, de nada valerá observar as outras coisas. Não podereis ser salvos. São Paulo criou uma polêmica enorme contra os judaizantes. E a posição pública de Pedro, ainda que fosse silenciosa, valia muito, porque Pedro era o Papa. A resistência de São Paulo, resistir em face, em público, foi um episódio isolado, uma vez que o príncipe dos apóstolos, Pedro, grandioso em sua humildade,
corrigiu imediatamente seu comportamento. Como é grande a humildade de Pedro! Ele aceitou a correção fraterna de São Paulo e tudo deu certo. O episódio terminou ali mesmo. Vamos ver o que Santo Agostinho comenta sobre esse assunto. Ainda é o livro de Padre Leonel Franca. Pedro, diz Agostinho, aceitou com santa e piedosa humildade a observação que utilmente lhe fizera Paulo, inspirado pela liberdade do amor, deixando destarte aos pósteros o raro exemplo de que não se deve de se não dedignarem em ser corrigidos pelos inferiores, onde quer que se desviem do reto caminho. Exemplo mais raro e mais santo que o deixado por Paulo aos inferiores, por defender a verdade evangélica, ousarem resistir confiadamente, sem lesar a fraterna caridade. Em Paulo, louvemos a justa liberdade. Em Pedro, a santa humildade. Ótimo! Você quer imitar São Paulo? Quer? Percebeu que o Papa disse uma palavra infeliz? Corrige? Vai corrigir a ele. Você acha que aquilo que o Papa fez ou está fazendo está causando uma perplexidade pública? Você pode corrigi-lo em público. Isso é o que São Paulo fez, com toda a fraternidade. Mas uma coisa que você nunca vai poder utilizar em São Paulo para imitar, nunca, é a desobediência. Porque São Paulo jamais desobedeceu São Pedro, que era o chefe. Aqueles que hoje desobedecem o Papa e querem sagrar bispos sem o mandato apostólico, não tem nada que buscar em São Paulo como exemplo. Os que acham que a igreja está num estado de necessidade, de modo que nesse estado nós podemos ignorar o direito canônico e declarar nulas as sanções como a suspensão ad vinis, que inicialmente recebeu Monsenhor Lefebvre, e depois a excomunhão pela sagração de 4 bispos. Quem acha que a Igreja Católica não tem poder mais de legislar, então deve dizer que Jesus Cristo abandonou sua igreja, de modo que aquilo que ele liga na terra não é ligado no céu, e aquilo que ele desliga na terra não é desligado no céu. Aquele que se compraz em divulgar coisas más que ele vê na Santa Sé, que faz disso uma manchete de jornal e uma capa de revista, esse filho, eu espero que esteja louco, porque os loucos não têm culpa. Porque se eles fazem isso consciente e voluntariamente, coitado deles. Essa política dos tradicionalistas radicais já foi predita por nosso Senhor. João 16, 2. Virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Mata-se moralmente, mas se mata. O Papa, julgando estar prestando um culto a Deus e um serviço à Igreja. Se você quer um modelo de desobediência, esse modelo não é São Paulo, mas Lutero. Lutero, sim, rasgou a bula em que ele era ameaçado de excomunhão. Antes de Lutero, Lúcifer também foi o primeiro desobediente. Mas, por favor, não use a figura do apóstolo das gentes de São Paulo para justificar um ato de rebelião, de desobediência, de difamação, de desonra ao nosso Pai, porque essa culpa São Paulo não tem. Vocês que estão assistindo pelo Instagram, fiquem com Deus, salve Maria, porque já estamos próximos dos 20 minutos. Prossigamos para os usuários do YouTube. Então, como já falamos, o respeito a nós pela igreja deve ser tamanho que a gente deve divulgar tudo de bom dela e se encontrar algo de mal,
porque os homens, até mesmo os maiores, também têm suas falhas, devemos tomar o cuidado para que aquilo não se torne um escândalo. Se não se tornou ainda um escândalo, longe de mim publicar para que o escândalo venha. Eu vou tentar corrigir isso de maneira mais discreta possível e sem precisar que a população fique apavorada. Nossa, o que aconteceu? Esconder as falhas do pai é um dever filial, sabia? Não adianta você dizer que as falhas já são públicas, você está comentando aquilo que todos sabem. Não é verdade. Quando você comenta aquele assunto, quase ninguém estava sabendo. Mas você deu uma publicidade tal que aí sim se tornou público. E o que você ganhou com isso? Ganhou a glória de ter enfrentado o Papa? Você ganhou simplesmente ter desprezado o príncipe dos apóstolos, cometendo um pecado contra a honra, difamação, injúria. Que isso não aconteça nunca conosco. Que nós amemos o Papa sempre. Você gostaria de ter seus defeitos, que existem, e são verdadeiros, publicados aí? E acharia que quem os publica está prestando um serviço à igreja? O que você diria se as pessoas que falam mal de você dizem que estão falando mal por amor? É difícil entender esse amor, não é? Eu não entendo. A caridade não faz essas coisas. Por isso, tudo aquilo que até hoje eu tenho escrito sobre o Papa e sobre qualquer Papa tem sido coisas para levar ao povo a paz, a compreensão da reta doutrina. Se alguma coisa é dúbia ou duvidosa, eu não exponho para aumentar a dúvida. Eu espero que a dúvida se sane e pronto. Um exemplo muito simples, gente, muito simples. Na Constituição Lumen Gentium, escreveu-se que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Aí os comentadores, alguns deles, notaram a diferença. Em vez de o concílio dizer que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, o concílio disse que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Mudou a redação. Mudando a redação, eles concluíram que tinha mudado a doutrina. Epa, que isso? Agora, a Igreja de Cristo não é mais a católica. Ela é uma igreja mais ampla, que existe também em outras comunidades religiosas, comunidades eclesiais. Essa perplexidade perdurou durante muito tempo. E eu, graças a Deus, nunca expus isso ao público para que o público ficasse perplexo. Não. No ano 2000, o Papa São João Paulo II, com a instrução Dominus Iesus, esclareceu que aquela expressão subsiste em equivale apenas à Igreja Católica. Ou seja, a intenção do Concílio Vaticano II é demonstrar, afirmar que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica e apenas nela. Portanto, está errado, diz o documento, dizer que a Igreja de Cristo subsiste em outras igrejas, em outras comunidades eclesiais que não a católica. Veio a solução para a dúvida. Agora podemos publicar à vontade. Então, gente, é uma questão de amor à igreja. Ame a igreja. Ame o Papa. Veja quantas coisas boas o Papa fez, o Papa atual e tantos outros. Publique, torne a igreja amada e amável. E não pense que você vai se engrandecer publicando coisas más. Parece que é um orgulho de querer se tornar superior. Veja, eu sou melhor do que o Papa. Eu estou agora
publicando tantas coisas erradas que o Papa está dizendo, como aquele fariseu orando: eu te dou graças, Senhor, porque não sou como os outros homens. Os homens são adúlteros, ladrões, não sou como aquele publicano. Eu te dou graças, Senhor, que eu não sou como os católicos modernistas, que vão à missa nova. Eu te dou graças porque agora eu descobri a verdadeira tradição e por isso eu não aceito outra missa a não ser a missa de sempre, como se a missa de São Paulo VI não fosse de sempre também. Tudo isso é o orgulho entrando. E quando o orgulho entra, ele nos deixa cego. Os sumos sacerdotes e os fariseus, por orgulho, não conseguiam entender absolutamente nada, a não ser uma coisa: matar Jesus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, destruir os discípulos que pregavam que ele ressuscitou. Porque eles não entendiam que aqueles milagres eram uma prova da ressurreição e porque eles não se convertiam a ele, ao cristianismo, porque estavam obcecados. Assim também, nós estamos aqui para observar no dia 1º de julho mais um triste ato de cisma, de sagração de bispos pela Fraternidade São Pio X, sem o mandato apostólico. E pasmem, há pessoas esperando ansiosas por essa data, como se fosse uma data bonita, uma data de reafirmação da tradição contra os desvios de Roma, uma data da vitória da fé contra o modernismo. Vamos pedir pela Igreja, vamos amar a Igreja, vamos obedecer à Igreja, vamos divulgar tantas coisas lindas que a Igreja tem. E se acontecer alguma coisa que parecer para você que foi um deslize, que foi uma palavra infeliz, que foi uma atitude que poderia ter sido evitada, por favor, querido irmão e filho da mesma igreja do que eu, não dê publicidade pelo prazer de dar publicidade. Isso é coisa dos inimigos. Vamos agora recitar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino, que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno.
Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Agora, vamos rezar a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, pedindo pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Aqui está a serva de Deus, e aqui está uma relíquia da serva de Deus que tocou nos seus ossos. Vamos pedir, e se a graça for obtida, ela será utilizada no seu processo de beatificação, para que tenhamos, com a graça de Deus, uma santa carmelita, carioca, brasileira e exemplo de intelectualidade carmelitana. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos ainda precisando de doações para a nossa dívida judicial. Nós temos que pagar a cada mês R$ 5.000 à mãe de uma criança chamada Giovana, que não foi abortada graças a um habeas corpus por mim impetrado em 2005. Os pais de Giovana pleitearam na justiça uma indenização por danos morais pela dor de não poderem ter abortado a sua própria filha. Então, nós conseguimos um acordo para que essa dívida fosse paga em 28 parcelas de R$ 5.000. Estamos dando conta de pagar, graças a Deus, mas precisamos de que as contribuições não parem, né? É uma dívida que nos obriga a ter que desembolsar R$ 5.000 por mês. Vocês podem visitar a nossa página providaanapolis.org.br e clicando no menu Formação e Produtos, encontrar alguns livros que estão à venda. Esta aqui é a minha tese de doutorado em bioética, A Alma do Embrião Humano. Este aqui é um livro de Jorge Scala, um advogado argentino, e PPF, A Multinacional da Morte. Este aqui é o livro de ouro ao alcance de todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E este aqui é a segunda edição do livrinho Descobrindo a Castidade. Vocês podem comprar online pelo PagSeguro. Se for uma quantidade grande, podem entrar em contato direto conosco para evitar as taxas de intermediação
que o PagSeguro exige para nós. Vamos agora, então, dar a bênção final, a bênção pascal. Estamos no tempo da Páscoa, o Senhor ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos por toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.